Daí galera, tudo bom com vocês? Aqui o professor Bruno falando, tá? Vamos para mais uma videoaula. Essa vai ser bem curtinha, que é só o que faltou da última videoaula de vocês, né? Que faz um tempinho, mas da última videoaula faltou só um pedacinho ali na realidade que eu fui perceber. Então eu só vou fazer essa videoaula rapidão só para vocês não ficarem nada pendentes para poder conseguir fazer a atividade. Tranquilo? Fechou? Bom, gente, agora a gente vai trabalhar a área do triângulo, tá? Na geometria analítica, deixando bem claro, tá? Geometria analítica, que é o que a gente está trabalhando agora, tá? Na geometria analítica a gente tem pontos, tá? Eu vou chegar direto com um exemplo, fica muito mais fácil para vocês, tá? Imagine o seguinte, que é um triângulo formado pelos pontos A, 2 e 5, B, 3 e 9 e C, 5 e 11, certo? É um triângulo formado por esses três pontos, tranquilo? Aí eu quero descobrir qual é a área desse triângulo. Vocês lembram que eu, no último vídeo, se eu não me engano, ou penúltimo vídeo, eu passei para vocês, expliquei como é que vocês analisavam se os pontos estavam alinhados ou não? Lembra que eu falei, a gente pega o ponto A, né? Monta a matriz assim, né? Monta a matriz com ponto A, 2 e 5, o ponto B, 3 e 9, o ponto C, 5 e 11. Repetir o ponto A, igualava a zero, lembra que eu falava para fazer assim? É igual a zero, aí se desse 0 igual a zero é porque eles estavam alinhados, se não desse é porque não estavam alinhados. Agora tem um detalhe, tem que prestar bem atenção, tem um detalhe. Vamos partir para a lógica, tá? Ó, três pontos alinhados, certo? Aqui, ó. Existe uma área entre eles? Não, né? Não existe. Se eu colocar três pontos que não estão alinhados, ó, tem ali, ó. Eu puxei um ponto para cá. Certo? Aqui, se tem três pontos e eles estão alinhados, não tem área. Por isso que era igual a zero que eu fazia. Se tiver três pontos e eles não estiverem alinhados, automaticamente forma um triângulo. Se forma um triângulo, eu tenho área, certo? Bom, então, por que eu estou falando isso? Porque o processo de fazer a área do triângulo, saber qual é a área do triângulo, é quase igual o processo que vocês utilizavam para determinar se eles estavam alinhados ou não. Só que eu não vou igualar a zero. Eu vou colocar assim, área igual 1 sobre 2 vezes a matriz. Tá? Sempre assim. Esse 1 sobre 2 sempre vai estar aqui. Beleza? Então, área igual 1 sobre 2 vezes a matriz formada pelos três pontos, né? Ponto A, B, C, repetindo o primeiro ponto que eu utilizei. Nesse caso foi o A. Então vai ficar área igual 1 sobre 2 vezes 2 vezes 9, 18. 3 vezes 11, 33. 5 vezes 5, 25. Agora vamos para a diagonal secundária. 2 vezes 11, 22. Deu mais. Como é secundária? Menos. 5 vezes 9, 45. Deu mais. Como é secundária? Menos também. Secundária troca o sinal, só para recordar vocês. 3 vezes 5, 15, como é secundária, troca o sinal. Agora, área igual 1 sobre 2 vezes... Resolvo isso aqui. Se eu resolver isso aqui, vai dar menos 6. Certo? Tranquilo? Por que eu estou colocando esse risquinho aqui? Porque esse risquinho é do módulo, gente. Tá? Quando eu resolvo esse valor aqui, eu deixo ele no módulo. Por quê? Porque não pode existir uma área negativa. Então, automaticamente, ela tem que ser positiva. Tranquilo? Ou seja, aqui deu menos 6. Quanto vale o módulo de menos 6? Quanto vale esse módulo? Tá? Ele vale 6. Porque o módulo é o próprio valor, só que com o sinal positivo sempre. Se ele é positivo, ele continua positivo. Se ele é negativo, ele vai ficar positivo. Certo? Então, para resolver o final aqui, completa com 1 aqui embaixo, multiplica em linha. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 1, 2. Resposta final, 3. Eu coloco o A. O que é 3UA? Unidades de área, certo? Eu vou fazer mais um exemplo, só usando os mesmos pontos, tá? Só que ele é o inverso, para vocês conseguirem entender como que faz quando eu dou a área para vocês. E eu quero que vocês descubram alguma coisa, por exemplo. Imagine o processo contrário, prestem atenção. Imagine que eu dei os pontos A, 2 e 5. Eu dei o ponto B, 3 e 9. E eu dei o ponto C, 5 e Y. Certo? 5 e Y. Fechou? E eu afirmei que a área é 3.
Então, eu tô fazendo a mesma questão, tá? Isso aqui de outra maneira, para que vai ter um exemplo parecido com esse aqui para vocês resolverem. Como é que eu faço? Mesma coisa, tá? Eu vou substituir, ou seja, vai ficar assim, ó. A, aqui não era A igual a 1 sobre 2, né? Aqui eu vou colocar A, que vale 3. 3 igual 1 sobre 2. E a matriz, 2 e 5, 3 e 9, 5y, repete 2 e 5. Então, 3 igual 1 sobre 2. Aqui dá 18, né? Aqui dá 3y. Aqui dá 25. Aqui dá menos 2y, porque é secundária e tem que trocar o sinal, tá, rapaziada? Aqui dá menos 45, também porque é secundária e troca o sinal. E aqui dá menos 15. O que eu posso fazer para agilizar o processo? Estou vendo que esse 2 aqui, ele está multiplicando, dividindo aqui, ó. Quando o 2 está dividindo, eu posso jogar ele lá para o outro lado multiplicando com operação contrária. Então ficaria 3 vezes 2 igual. Aí ficaria 1 vezes isso. Precisa aparecer? Não, né, gente? Porque 1 vezes aquilo é aquilo mesmo. 1 multiplicar por 1 não muda em nada, certo? Então, na realidade, tira aquele 1 fora. Vamos ver como é que fica. Eu vou somar, né, as letras que, ó, 3y menos 2y dá y, 1y somente, certo? Aí eu vou colocar 18 mais 25 menos 45 menos 15. Isso aqui dá menos 17. Ou seja, deu 6 igual módulo de y menos 17. Como é que eu resolvo agora? Bom, agora eu tenho que analisar o seguinte, prestem atenção, tá? Lembra que eu falei que módulo é positivo? Então não vou pegar só, é mais e pronto. Quando eu chego aqui, eu tenho duas coisas a ser feitas para descobrir qual é o valor de y. Eu poderia muito bem passar o 17 para lá e só falar que o y ele vai ser 23, ótimo, fechou. Porém, vocês concordam comigo que o que tem aqui dentro pode ser 6 ou pode ser menos 6? Porque o módulo de 6 é 6 e o módulo de menos 6 também é 6. Então, isso aqui que está aqui dentro pode ser 6 ou menos 6. Então, eu vou fazer o seguinte, y menos 17 igual a 6 e aqui y menos 17 igual a menos 6. E vou resolver. Passo 17 para cá, y igual a 6 mais 17, o y ele se torna 23. Certo? Aqui, mesma coisa. Só que aqui eu vou passar para cá. Então vai ficar y igual a menos 6 mais 17. Então, o y ele é igual a... No caso aqui, ele vai dar quanto? Menos 6... dá 11, né? Certo? Ou seja, tem duas respostas para y. Sempre vai ter, tá? O ponto, quando eu estou dando a área, eu quero descobrir qual é a letrinha que falta... Sempre vai acontecer de ter duas respostas. E eu sempre faço assim, quando chegou aqui, ó, que não tem mais o que fazer aqui dentro, eu puxo duas flechinhas. Uma, eu igualo isso aqui ao positivo, que é o que está aqui, né? E outra, eu igualo isso aqui ao negativo. Por quê? Vamos dar um exemplo, só para finalizar o nosso vídeo. Se fosse 23 o y, seria 23 menos 17, seria 6. Qual é o módulo de 6? 6. Ótimo, fechou. Se fosse 11, o meu y seria 11 menos 17, dá menos 6. Qual é o módulo de menos 6? 6 também. Então, por isso que tem duas respostas. Fechou? Então, isso é a única coisa que faltava para vocês para poder fazer a atividade que eu liberei para vocês. Tranquilo? Fechou? Então, assim, tchau para vocês e até a próxima.